Sol Provedor, a melhor conexão, com planos de ultra velocidade para você navegar sem travamentos, seja para estudar, trabalhar ou só se divertir. Temos a conexão ideal para você. Conheça nossos planos: 250 megas por R$ 99,99, 350 megas por R$ 117. Não perca tempo e assine hoje com instalação promocional de R$ 49,99. Todos os planos com roteador incluso em comodato. Sol Provedor, a melhor conexão. A Sol Provedor tem o melhor suporte técnico da região. Basta ligar ou mandar mensagem via WhatsApp para o número 4042-0011, que um de nossos atendentes irá auxiliar você. Nosso suporte funciona todos os dias da semana, inclusive nos feriados. Então não perca tempo, assine hoje mesmo a Sol Provedor de Internet, a sua melhor conexão. Olá, caro ouvintes e telespectadores da TV Sol e da Sol FM. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Solcast. E hoje, como de praxe, nós não poderíamos deixar de elogiar a convidada, de elogiar o tema, esse tema tão pertinente para a nossa sociedade, e onde nós vamos falar do dia 24 de abril, que é o Dia Nacional da Língua Libras. E eu quero frisar algo muito importante para você que está nos assistindo agora. Nós vamos receber uma convidada especial, porque ela, além de entender do tema, ela carrega todo um significado sobre essa causa, e eu quero te convidar a ficar até o fim conosco desse programa. Então, desde já eu quero te desejar sejam bem-vindos, fique à vontade, pegue sua poltrona e venha nos acompanhar nesse programa que está muito especial. Então, como eu havia dizendo, dia 24 de abril é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. E nós queremos frisar algo muito importante, que é o dia de nós relembrarmos a importância das políticas públicas e a inclusão de deficientes auditivos na sociedade brasileira. Nós estamos aqui com Vânia Correia, ela que é acadêmica de pedagogia, e ela denomina a sua história como uma história de paciência, amor e parceria. Ela é esposa do José Altemar, né, mais conhecido como Juninho, né? E nós queremos desde já te dar fique à vontade, né? Seja bem-vinda à nossa TV. Obrigada. Né? Quero que você fique bem à vontade para conversar com a gente. Eu acredito que os nossos telespectadores estão cheios de expectativas sobre o assunto. Curiosidades, né? Então a gente vai dar início ao nosso programa falando de como foi para você, né, esse início aí de conhecer essa língua que é Libras. Bom, antes de tudo, né, boa noite. Desde já agradeço pelo convite, né? Primeira vez que eu venho a público falar sobre o assunto. Me sinto muito lisonjeada pelo convite, né? E poder falar um pouquinho da minha experiência e também da minha experiência com meu marido, com o Júnior. Bom, a Libras, ela apareceu na minha vida quando eu tinha uns 18 anos. Tive 2 semestres da disciplina com o meu professor Alain. E quando ele chegou já falando em Libras, eu falei, nossa, o que é isso? Até então eu nem sabia da existência, né, da Libras. E eu fiquei encantada, apaixonada. E desde já eu falei, não, quero aprender. E aí, como eu fazia contabilidade, então o nosso objetivo, né, na sala era apenas para atendimento ao cliente, né, tudo relacionado ao curso. E aí eu falei, não, quero além daqui o que eu vou precisar quando eu me formar. Eu quero mais do que o professor vai me oferecer aqui. E aí acabou que eu não fiz o curso, não terminei nenhum curso, mas aí a Libras permaneceu dentro de mim, a curiosidade, aquela vontade. E eu falei, para onde é que eu vou, para onde é que eu começo? E eu fui buscando informações. A internet me ajudou muito e na época não tinha tantos influencers, o Instagram não era tão
tão famoso, assim, hoje a gente consegue, né, buscar informações muito rápidas e antigamente não. Então, eu fui aprendendo, o pouquinho que eu sabia eu não esqueci, mas aí eu fui fazendo aqui, fui olhando ali, eu fui, não, é aqui, é assado, eu ligava para esse meu professor, eu digo, não, professor, mas como é que é? Como é isso? Como é que é aquilo? Mesmo, né, fora, eu não estudando mais, mas ainda assim ele me dizia, olha, Vânia, assim, assado, precisa fazer o vestibular para letras libras, para te poder, né, ser uma intérprete ou uma professora. Não fiz, né, não era a área que eu queria, mas continuei buscando todo o conhecimento e não foi nada programado. Eu conheci um surdo, me casar com ele, mas continuei estudando e o básico eu aprendi, mas não tinha com quem conversar. Eu olhava assim, onde eu trabalhava, quando eu atendia, nossa, eu ficava muito feliz, só que aí o surdo vinha comigo, fazia várias perguntas, eu não sabia como lidar com ele ali, porque eu estava preparada só para o básico, né? Mas quando chegava até mim, eles ficavam muito felizes, pelo menos eu tinha uma pequena noção que para eles gera muita coisa, de eu fazer o atendimento, de eu poder dar todo o suporte, de ajudar, porque eu trabalhava como vendedora, depois fui para caixa em shopping, então ali todo tipo de pessoa entra ali, e eu estava preparada pelo menos pro surdo, né? E foi uma experiência muito boa, mas ainda era muito vago, era poucos, aí eu falei, nossa, eu quero ir adiante. E continuei, fazia mini cursos aqui, fazia mini cursos ali. E aí não era com o objetivo de, eu quero aprender porque eu quero ter um surdo na minha vida. Não, porque eu já tinha aquele objetivo de poder ajudar outras pessoas e de querer também trabalhar na área. Mas a minha área seria a área pedagógica, né? Trabalhar com educação inclusiva para surdos. E a Libras, ela me deu assim digamos assim, um direcionamento. Eu já queria pedagogia, né? Só que até o momento não conheci nenhuma criança surda. E esse é o meu grande objetivo. Mas a Libras, ela me fez enxergar um mundo diferente, né? Como é que seria eu se fosse a surda, né? Às vezes eu ficava me perguntando. Aí o professor me indicou um filme, que eu não lembro agora o nome, e aí eu vi toda aquela dificuldade de um relacionamento, né, a dificuldade do rapaz lá no filme, porque ele era um atleta e poucos queriam patrocinar ele, e aí eu via toda aquela situação e poucos sabiam, não tinha nem interesse de querer falar com ele. Aí eu dizia, não, agora que eu quero mais. Despertou mais ainda. Digo, agora eu quero mais, eu quero aprender, eu quero me formar na área, porque eu sei que eu vou trabalhar com outras pessoas, eu vou poder ajudar, vou poder lecionar, e eu quero poder, né, ser um direcionamento na vida de alguém. Então a Libras, ela foi cada vez mais assim, aumentando dentro de mim. Hoje ainda não sou formada, mas eu continuo direto nos cursos que eu vou fazendo, né, de capacitação, e não é à toa que estou aqui para essa oportunidade de falar um pouquinho, né, deles. E assim, então muitos aqui perguntam, mas tu sabe Libras? Olha, como é que tu aprendeu? Mas é muito difícil. Não, na verdade não é tão difícil. Ela é a nossa segunda língua, né? Então, quando você começa a estudar, porque a língua portuguesa em si, ela não é fácil, né? Ela é muito complexa, ela é muito cheia de regras. E a Libras, ela não tem tanto essa regra quanto a língua portuguesa. Eu sempre digo que estudar a língua portuguesa para mim é muito mais difícil do que a própria Libras. Então, eu como já trabalho com crianças no reforço, eu já uso ela a meu favor. Já vou trabalhando com as crianças e vou já mostrando para elas, olha, aconteceu isso, quando eu aprendi. E hoje, né, hoje eu tenho a Libras como uma inspiração para mim. Não quero que vocês, porque a professora disse isso e eu vou fazer isso. Não, vocês têm que seguir aquilo que vocês querem, né, que o coraçãozinho de vocês vão mostrar aqui adiante. Mas eu já começo a plantar dentro deles essa sementinha de que um dia eles vão encontrar também um surdo. Assim como eu encontrei de 2013 até hoje, encontrei vários surdos com quem eu pude me relacionar. E quando eu encontro um que saiba Libras, nossa, eu vou aproveitando tudo que eu posso ali. Vou sugando tudo que eu posso, como é isso, como é aquilo, como é que eu faço assim, como é que eu faço assado. Principalmente, né, sinal de Belém, que eu não sabia qual era o sinal, que é esse sinal aqui, que a gente ia muito para Belém e eu queria falar para o Júnior para onde é que a gente ia. Então, eu sempre fazia assim, que é muito longe. E aí eu fui perguntando aqui e acolá e fui aprendendo mais ainda. E não é à toa que hoje é o nosso meio de comunicação
se falhar comigo, falha com ele. E o mais interessante de tudo que você está trazendo é que a gente consegue ver o amor que você tem por essa causa. Você está falando sobre o assunto e a gente consegue ver, né, no fundo dos seus olhos o brilho por essa causa. Né? E você trouxe várias situações do dia a dia, né? Você lesiona numa escola, né? Você casou com um surdo, então a causa te envolveu tanto ao ponto de você estar completamente imersa nela. Justamente. Né? E aproveitando isso que você falou, eu queria que você explicasse para nós, ouvintes e telespectadores, o que é a Libra, né? O que é a Libra no seu sentido de palavra, né? O que significa? Mais específico, né? Bom, é que muita gente me pergunta. E também que muita gente fala, como é que tu fala assim lá com ele? Eu digo, Libras. Sim, esse negócio aí que faz assim e tal, mímica. Não, antes de tudo, a Libras não é mímica, tá? A Libras é o quê? É a língua brasileira de sinais. É a nossa língua, nossa segunda língua, né? É a língua não propriamente, do surdo, não. Sim, digamos que o surdo, ele faz uso dela de forma que ele vai depender dela para tudo, né? Mas não é todo surdo que vai usar a Libras. Há várias situações aí que o surdo não faz o uso da Libras, né? Mas no caso a gente falando do próprio surdo que depende dela, a língua de sinais é a nossa segunda língua, né? A língua brasileira, ela só é aqui no Brasil, né? As pessoas se confundem achando que é uma língua internacional, né? Que, eu vi um filme ali e ele é em Libras. Não, não é em Libras. Eu não sei se fosse feito aqui no Brasil e tudo mais, mas não. E a Libras, ela é a língua que, para o surdo poder ter a comunicação, poder se expressar na sociedade. Então, a Libras, ela é a língua não materna do surdo, mas daquele que vai precisar dela, né? Porque tem um surdo que, por exemplo, no decorrer da vida dele, ele sofreu uma doença, algum trauma que perdeu a audição, mas ele pode ser um surdo oralizado, né? Ele não perdeu a fala, ele continua falando direito, normal, mas ele perdeu a audição, mas ele pode continuar falando sem precisar da Libras, ele vai ser um surdo oralizado e ele vai fazer a leitura labial. Eu conheço, tem uma colega minha que ela perdeu com 15 anos, mas ela continua se comunicando normal, fazendo uso da leitura labial. No caso, ela não faz o uso da Libras. O meu esposo, a gente trabalha Libras com ele, né? A nossa maior fonte de comunicação é a Libras, porque ele nasceu surdo, né? E muitas pessoas confundem. Mas não é o mudinho? Não é o mudo? Não, porque se ele perdeu a audição, para a gente estimular a nossa voz, a gente precisa do quê? Precisa ouvir, né? Então, ele não escuta. Como é que ele vai reproduzir esse som? Ele tem as cordas vocais dele, são perfeitas. Tanto que ele grita em alguma situação, ele dá um gritinho lá em casa para dizer que ele chegou, que ele perdeu a chave. É um meio também da gente se comunicar, uma nossa linguagem, tá? E aí, mas o resto é só Libras, né? Um pouquinho que eu passo para ele, porque muita gente pergunta assim para mim, como é que tu aprendeu com ele? Na verdade, ele que aprendeu comigo. Ele era muito limitado, ele só sabia o alfabeto manual, bom dia, boa tarde, boa noite só. E eu que já fui ensinando o que ele sabe hoje, porque eu ensinei para ele. Então, eu encontrei um aluno perfeito, né? Que eu tinha tanta vontade de ensinar. E aí, eu ensino para ele até hoje. Estou tentando alfabetizar ele, mas ele fica um pouco impaciente. Mas ainda assim, de pouquinho em pouquinho, a gente está indo. E temos a nossa filha, né? Que ela tem 4 anos e ela já é bilíngue. E é CODA. CODA é uma sigla que se dá para crianças de pais surdos, né? E ela, desde bebê, eu fui estimulando ela. Além da oralidade, eu também estimulo nos sinais com ela. E ela conversa com ele assim, as situações que ela diz, mamãe, mas ele não me entendeu. Mamãe, como é que faz isso? Eu digo, filha, faz assim para ele. Se eu quero água, esse aqui é o sinal de água. Aí ela, mamãe, agora eu já sei. Aí ela vai lá na geladeira e ela não fala. Eu já cometo o erro de fazer o sinal e falar ao mesmo tempo. Aí ele não sabe se ele olha para minha boca ou se ele olha para minha mão. Então, eu acabo prejudicando, né, a nossa comunicação e ele fica todo confuso. E a mesma coisa com ele, né? Ele quer fazer o sinal e quer falar do jeito dele, falando ali, eu digo, não, usa Libras, que é melhor, porque senão eu fico doidinha. Vânia, tu
trouxe duas coisas que eu gostaria de recapitular, que eu acho que essa informação ela é muito válida. A primeira é quando você traz a questão de que a língua brasileira de sinais, ela é uma língua brasileira. Sim. Em outros países não se fala dessa forma. Não. Como seria nos outros lugares em relação a isso? Como foi que surgiu, né? Como foi o surgimento da língua brasileira de sinais? Bom, ela surgiu, né, ela foi oficializada, foi uma lei que foi sancionada e foi em 24 de abril, em 2003, foi oficializada como a nossa língua, né, língua brasileira de sinais. Está aqui a lei, né, que mostra 10.436. E por quê? Né? Porque havia necessidade, né, de ser reconhecida como uma nossa língua, para que as pessoas surdas pudessem ter essa comunicação. Se não tivesse, como é que seria? Né? Como é que seria algo para eles que pudesse, né, dar, como é que se diz, poder dar sentido, né, no lugar dele na sociedade. Porque se não existisse, seria muito difícil, né? Como é que alguém ia reconhecer? Porque não, cada pessoa ia fazer um sinal diferente, ia surgir toda aquela confusão, não porque o fulano fez isso, mas eu não entendo isso. Ah, mas na casa dele se usa isso aqui, se usa esse sinal, mas lá não usa. Então, por isso foi necessário, né? Foi um passo importantíssimo para a comunidade surda sancionar essa lei que hoje oficializa, né? E é a fonte de toda a comunicação para a pessoa que depende, né, da Libras, seria o surdo. Perfeito. Eu também gostaria que você falasse a diferença da linguagem para a língua, né? Porque como você mesmo trouxe, né, existe essa diferenciação, existe a né? diferença, sim. A língua, como eu mesmo falo, né, é a nossa língua brasileira, né, a nossa língua, a gente fala português. Então, quando a gente se refere à linguagem, a linguagem ela pode ser em qualquer... Pode continuar? Pode continuar. A linguagem seria o quê? Qualquer coisa pode ser uma linguagem. Quando o bebê, por exemplo, ele nasce, né, ele faz qualquer linguagem. Aí eu vou falando com o bebê com voz de bebê. Isso é uma linguagem. Mas eu não tenho como colocar como língua, né, porque cada lugar é uma linguagem diferente. A gente pode fazer linguagem corporal e tudo, e na Libras não. A Libras tem todo um contexto que precisa ser seguido, cada sinal vai corresponder a algo, né, a uma palavra. Então, por isso que as pessoas cometem muito esse erro em falar que é linguagem, mas é língua, a nossa língua que a gente usa aqui no Brasil, que é a portuguesa. Por isso que se chama Libras, que é a língua de sinais brasileira, tá? Certo, ficou muito perfeita. Aí você até colocou essa imagem aqui, sim, né, que nós estávamos falando a respeito de que não é uma língua para toda universal. Não é universal, assim. Não é como o inglês, por exemplo, né? Que se tiver alguma convenção, né, mundial, se usa o inglês, né? A Libras não, ela é só aqui no Brasil, que a gente usa como nosso português. Mas em outros países, aqui estão todas as siglas, né, com as suas determinadas linguagens. Aqui no caso dos Estados Unidos, a ASL, também ela é muito conhecida. Inclusive, a gente faz esse sinal aqui, que significa eu te amo, né? Mas no caso, não seria Libras, no caso não seria uma língua brasileira, mas seria a ASL, né? Então, cada país, eles adotaram... Tem seu próprio sinal, assim como o seu próprio idioma. Cada um adotou uma forma a língua mesmo, tem um estudo igual aconteceu aqui. No Brasil. Montaram todo, né, uma estrutura de sinais para poder se comunicar, assim como os demais países. Eles precisaram, né, fazer tudo isso para que o surdo pudesse ter essa comunicação. Mas não significa que a Libras seja universal, né? Cada país com o seu idioma, cada país com sua língua de sinal. Interessante. Entendeu? E dentro também, é só esses países que tem ou tem vários outros? Creio eu que todos os países têm a sua língua de sinal, têm a sua própria língua, assim como o seu próprio idioma. Entendeu? Nós estamos aqui com a Vânia, ela que tem, dentro de todo o seu contexto e vivência, casada com um surdo, ela adotou a língua de sinais, que é a Libra, para se comunicar, né, com o seu marido. E hoje ela é a nossa convidada aqui e eu gostaria que você ficasse até o fim conosco. Nós vamos para um breve comercial e fique aí conosco que já a gente volta.
A Sol Provedor tem orgulho de ser de São João de Pirabas. Aqui você encontra a melhor experiência em navegação na internet. Nossos colaboradores são daqui mesmo e estão altamente preparados para atender você. Conheça nossos planos e assine hoje mesmo. Sol Provedor de Internet, a sua melhor conexão. Nesta cidade onde cada sorriso conta uma história, onde a comunidade é a nossa inspiração, nasceu a Sol, provedor de internet. Aqui, cada rua tem uma memória, cada rosto uma conexão. Na Sol, somos mais do que uma empresa, somos uma família. Nossos funcionários, nascidos e criados em São João de Pirabas, são o coração pulsante do nosso serviço. Cada conexão que estabelecemos, cada problema que resolvemos, é um pedaço do nosso compromisso com esta comunidade que nos viu crescer. Sol, provedor de internet. Nossa cidade, nossa rede, nossa paixão. Estamos de volta com mais um bloco. Hoje eu estou aqui com a Vânia, ela que está conversando com a gente sobre a língua de sinais. Então nós vamos dar continuidade aqui. Vânia, eu quero te perguntar, no bloco anterior, você falou sobre um sinal, né, que nos Estados Unidos é de um jeito, talvez aqui seja de outro, é uma outra língua, é um outro sinal, mas existe o sinal da Libra oficial aqui mesmo do Brasil, né? No caso, o sinal da Libras seria esse, né? Esse é o sinal da Libras, que é o nosso sinal de língua brasileira. E outros países devem ter os sinais deles mesmo que indicam, né, o idioma deles também ali, né? No caso, esse aqui é Libras, que é o que as pessoas sempre me perguntam, o que é Libras, né? Então, Libras é, como a gente já falou no bloco anterior, e esse aqui é o sinal, né? Tipo, bora falar em Libras, né? E uma das dúvidas, né, também das pessoas que sempre perguntam sobre o assunto é se a Libra, ela é a língua dos surdos. Sim, como eu falei no bloco anterior, sim, né? Ela é a maior fonte de comunicação, né? Ela é a fonte imprescindível do surdo. Se não tiver, por isso que a gente falou da lei, né? Que foi um passo importantíssimo ser conhecida e ser sancionada. Então, ela sim, dos surdos, né, que dependem dela, como eu falei, tem surdos que não fazem uso dela, mas se porventura se precisarem, a Libra está aí para atender eles. E no caso do meu esposo, a Libra sim, ela é fundamental para a nossa comunicação. E ela tem um valor muito importante para a comunidade surda, foi uma das conquistas, né? Porque já imaginou um surdo que não tem oportunidade nenhuma de emprego, mas ele sabe Libras. Inclusive, recentemente, eu estava vendo uma entrevista, uma moça, que ela é intérprete, e ela falou que viu um anúncio numa rede social falando que tinha oportunidade para pessoas com deficiência. E aí ela falou para o amigo dela que era surdo, né? Inclusive era até formado, e quando chegou lá, foi levar o currículo e tudo, e falaram que não iam poder fazer entrevista com ele. Aí ela questionou, mas por que não? Ele é deficiente auditivo. Ele disse não, porque como é que ele vai fazer atendimento com os nossos clientes? Ah, sim, tem a Libras, ele sabe ler, escrever. Ah, mas não é o perfil que a gente procura. Ela disse, não, mas não é para pessoa com deficiência, ele é deficiente auditivo. Ou tem que ter alguns tipos de pessoas com deficiência, ou seja... Tipos de deficiência, né? No caso dele, não poderia se encaixar na empresa. E aí ela ficou assim, sabe, tão triste, porque se querem contratar, então tem que dizer, tem que ser uma pessoa com meio braço, uma pessoa paralítica, com outro tipo de deficiência. E por que o surdo não? Porque ele não ia saber conquistar nossos clientes, porque nossos clientes não sabem Libras.
né? Então é muito triste olhar para esse lado e ver que o próprio surdo não consegue ter seu lugar, né? Não consegue exercer seu papel, não consegue fazer o uso, né, dos direitos dele, como sendo uma pessoa com deficiência. E aí eu penso no meu esposo, né? Digamos assim, que ele fosse alfabetizado, fosse formado e não ia ter uma oportunidade. Então a Libras, não só para o surdo, mas para as pessoas também deveriam ser obrigatórias no ensino. Então, se muitas pessoas fizessem o uso dela, ia dar oportunidade para muitas outras pessoas no meio do trabalho, de trabalho no caso. E quando tu traz essa segunda fala sobre a importância de outras pessoas também aprenderem, aí a gente percebe que não é uma língua apenas de surdos. Ela era para ser uma língua de toda a nação, de todos os brasileiros, Isso. né? Porque tanto quanto dá lugar para eles, quanto você poder também se comunicar com eles, porque a língua, ela é essa forma de se comunicar com o outro. E quando você não sabe se comunicar, como é que vai fazer? Né, para ter essa comunicação com os surdos, né? Então, não só o surdo deve aprender, como também as pessoas, né? As empresas, os lugares públicos, os lugares deveriam ter um intérprete ali, né? Justamente. Uma pessoa que sabe... Ou mesmo qualquer pessoa. Ser capacitado, ou ela aprender como eu aprendi e poder, né, fazer seu atendimento, poder interagir com uma pessoa surda. Certo. E aí eu também percebi que a língua de sinais, o nome já diz, né? São sinais que você faz com as mãos, né? E eu queria saber qual é a diferença dos sinais para o gestuno. Olha, no caso o gestuno, ele não é considerado bem uma língua, né? Primeiro, explica pra gente o que é o gestuno. O gestuno seria o quê? Uma forma de comunicação universal. Como eu falei para você, a Libras ela não é universal, né? Ela é nossa língua brasileira. Mas o gestuno ele foi criado com a intenção de quê? De ser uma língua universal, assim como o inglês, como eu falei, para grandes conferências, né? Para algum tipo de evento que vai incluir, né, todas as pessoas de vários países ou mundialmente. Então o gestuno ele veio com o quê? Com o objetivo de quê? Fazer com que as pessoas pudessem se comunicar, né, por um único código ou sinal, ou criaram ali para que as pessoas pudessem, né, fazer suas discussões. No caso, como cada país fala, né, o seu idioma e usa sua própria língua de sinal, seria a mesma coisa o gestuno. No caso, seria o gestuno para poder facilitar essa comunicação entre todas as pessoas do país quando for necessário reuniões, né, que vai envolver aí idiomas diferentes, sinais diferentes. Então, eles tentaram fazer como se fossem sinais padrões, né, para que justamente fosse para facilitar essa comunicação. Por isso que o gestuno não é considerado uma língua, mas também facilita quando se trata na questão universal para as pessoas puderem falar. Como, por exemplo, quando tem Copa do Mundo, né, que é em outros países, o que acontece? As pessoas ali, a língua oficial, né, para falar, oficial não, digamos, a língua que todos, como é que eu posso dizer? Universal, no caso é o inglês, né? Para onde você vai, alguém tem que saber inglês. No caso, ela é uma disciplina nas escolas. Então, o gestuno seria faria o mesmo sentido de que para eles poderem se comunicar e facilitar, né, o objetivo dessa convenção ou outra coisa que eles vão montar ali, querer conversar, querer discutir, enfim, o gestuno ele veio com esse objetivo. E como seria também as questões, por exemplo, o português, né? Cada região do Brasil fala de uma forma, né? Tem um sotaque, tem... Como seria para a língua de sinais? No caso aí sofre a variação linguística também, né? Assim como a gente tem, cada estado tem sua variação. Aqui no caso a gente fala égua, né? Fala o que mais? Que agora... Vem tanto... tanto palavreado. Tanto palavreado que a gente usa aqui. O ego é o ego. Eu não sei o sinal de ego, olha, mas ainda vou eu ainda vou procurar saber, pelo menos para falar com ele lá na hora que a gente, né, ensinar para ele também, porque tem que ter. Faz parte da nossa cultura paraense. Mas, tipo, por exemplo, aqui, vamos supor, o sinal de perdão, ou desculpa, é esse, né? Mas vai que em outro estado possa ser diferente, né? Pode ser um movimento, uma articulação diferente. Agora me deu um branco, mas até comentei contigo, né? Que tinha de policial, polícia, que eu e meu esposo, a gente faz assim. Não, a gente faz assim. E
o certo não, em outros estados sofre variação e fazem assim. E aí teve uma vez que a gente participou de uma live de um rapaz que a gente segue, e aí ele chama a gente para fazer uma brincadeirinha, né, com Libras. E aí ele fez o sinal e eu fiquei, que sinal é esse? E aí depois que eu vim, eu falei, olha, se for assim, aqui a gente chama de polícia. Ele disse, não, mas aqui é assim. Então também sofre variação, né? Seria como tu falou, o sotaque. Então a Libras também não deixa de mas eu vou procurar égua. E nos acalenta agora, porque eu também como até uma ouvinte também, né, dessa entrevista, eu queria saber, parece, quando a gente vai conversando e sabendo das peculiaridades da língua, a gente fica com medo, parece muito difícil, né? Porque, primeiro, o português é gigantesco, é uma língua gigantesca, como eu falei, né? Cada região do Brasil tem uma forma de se falar. É como, né, se fosse cada região tem um idioma, né? Isso. E aí, como traz isso, e quando eu falo para você acalentar a gente, como... Eu quero que você acalente dizendo que não é difícil, né? Porque parece difícil. Né? Parece, a língua de sinais parece difícil. É lindo de se ver, né? Sim. Eu vejo admiração, todo mundo diz, eu tenho vontade de aprender. Mas não há esse empenho, porque parece que é difícil. Que é tão difícil, né? É aquela questão, se tu não pratica, por exemplo, eu estudei francês, mas eu estudei um pouquinho, eu estudei, fiz todo o curso, mas aí eu não pratico e esqueci. A mesma coisa é a Libras. Por exemplo, como eu te falei, né? Eu cheguei a fazer vários cursos. Mas como eu não parei um tempo de praticar, a gente vai esquecendo também o sinal. Então, assim, como toda língua, tem esses momentos difíceis, né? Tem sinais assim, nossa, mas que sinal é esse? Inclusive, até ensinei pro Jota o sinal de metamorfose, né? Que ele ficou um pouco assim, não sabia como fazer com a mão. É difícil, mas depois quando tu vai pegando a prática, né? Parece que tudo vai fluindo, aí tu vai querendo mais e mais. Eu, pelo menos, vou na frente do espelho e eu vou tentando fazer. O espelho, ele é um grande amigo para aprender Libras, né? Tu vai, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Será que com essa mão? Será que com essa mão? Não tem uma regra, pode ser com essa, com aquela. Tá? No caso, a gente sempre, a mão dominante é a direita, né? E aí, é tranquilo, sabe? E quando o ser humano, ele é movido à curiosidade. Então, quanto mais tu aprende, mais tu quer. Então, tu vai ter aquela sede de querer aprender cada vez mais. Mas vai ter momentos assim que tu vai olhar, nossa, o que ele disse? Porque eu, pelo menos, quando eu vejo alguém que já é tão fluente, né, que sabe bem, já não é um nível básico como o meu, aí eu digo, nossa, mas eu tô toda perdida, que é muito rápido, né? A pessoa já tem toda uma articulação muito rápida e eu não... Nossa, vai devagar aí, eu sei um pouquinho, mas não é tanto. Então, a Libras também tem isso, né? Tipo, eu falo um pouco devagar por conta do meu esposo. Então, a minha prática com ele é um pouco mais lenta. Mas para uma pessoa que já é fluente, nossa, ele vai falar muito rápido ali. Quando vocês veem lá na televisão que tem um intérprete, né? É muito rápido. Às vezes, quando eu estou assistindo, eu consigo um pouco acompanhar o que eles estão falando ali. Aí eu digo, não, vou ter que aprender desse jeito, eu vou chegar nesse nível. E é para isso que eu estou me preparando mais ainda, já para preparar ele também para ir junto comigo. Ivane, como foi para você a questão de que dentro da tua casa tu também tem uma forma de se comunicar com o seu esposo? E é uma forma única, certo? Então, como foi para você? Veio primeiro você que estudou e levou esses sinais para ele? Ou você foi aprendendo com ele diante das dificuldades de se comunicar? Como foi essa questão? Olha, quando a gente começou a se relacionar, era bem limitado o conhecimento dele com Libras, sabe? Foi através dela que nos uniu também. Não foi só eu me vi, olhei, a gente se apaixonou. Não. A Libras nos aproximou, porque eu queria dar aula para ele, porque eu tinha, como eu te falei, eu tinha aquela sede de ensinar alguém, de alfabetizar e tudo mais. E aí era muito vago. Então, o que eu fiz? Eu continuei, né, repassando tudo aquilo que eu tinha aprendido. Inclusive, o que eu tinha aprendido na faculdade ainda estava muito vivo ainda. E aí ele já sabia o alfabeto manual e me ajudou bastante. Então, para a gente poder, né, ter essa comunicação, eu tive que ensinar ainda mais para ele. Principalmente os sinais do dia a dia. Vai comprar um tomate, vai comprar um açúcar, né? Ó, eu tô com dor. Ah, vai lá comprar um remédio. Então, eu tive que ensinar ele e buscar ainda mais conhecimento para a gente poder, né, fluir o nosso relacionamento também, porque a gente passou por muitas dificuldades, né, teve ali ambiguidade também, duplo sentido, e aí ele hoje, ele sabe, e melhorou aí 50% do que
que eu conheci ele. Então, eu digo para ele que ele é meu aluno especial, vai se formar comigo. E diante do que você está contando para a gente, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi para você, né, essa aproximação até chegar a se casar com um surdo, né? Existem muitas questões sociais, preconceitos. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de como foi essa experiência para você, que você está experienciando até agora. Até agora, né? Bom, como eu falei, né? A gente se conheceu na escola e na escola eu não tinha noção, não sabia nem que era ele, nem sei se nessa época já tinha, né? Já tinha sido sancionada a lei. Então, quando a gente se conheceu, a Libras foi tipo assim, um cupido, né? A gente se viu, então vou perguntar para ele se ele sabe Libras. Se ele não souber, eu vou ensinar. E aí foi que eu pedi permissão. Fui na casa da mãe dele, tá? Foi o efeito contrário. Eu fui na casa da mãe dele, pedi permissão, né? Já que ele era surdo, ele não sabia muito, pedi permissão para poder dar aulas para eles. Então, ele foi começando com o básico, e aí foi fluindo. No que ia fluindo na Libras, ia fluindo no relacionamento. E até que ele me pediu para lanchar, e desse lanche, a gente já está há 5 anos juntos. Mas, assim, foi uma construção, tanto a construção do nosso relacionamento, quanto a construção da Libras. Então, todo dia era um desafio diferente. Por exemplo, quando eu falava que eu estava com raiva, quando eu dizia para ele que eu queria um tempo, ou então quando eu queria algo, conversar, eu não conseguia de jeito nenhum falar com ele. Aí vinha aquela necessidade de, poxa, ele precisa aprender mais, porque senão vai ficar mais difícil. Então vinha as discussões. Só que as nossas discussões eram silenciosas, tipo assim, eu com a cara fechada para lá, ele com a cara fechada para cá. E era assim, eu deixava passar uns dias. Aí eu voltava, assim, pesquisava aqui e ali, até pedia ajuda para esse meu professor. Eu digo, mas ele não entende isso, não entende aquilo, porque surdos são um pouquinho impacientes também, tá, gente? E aí eu pegava assim, digo, não, vou tentar fazer assim, vou pegar mais imagens aqui para ele e vou mostrar, olha, isso aqui, assim, assim, mesmo com os sinais caseiros. Os sinais caseiros que a gente fala é aquele sinal que o surdo ele aprende ali no ambiente familiar, que os próprios pais vão adaptando, né, para poder ter um meio de comunicação. Não é necessariamente só Libras. Porque todo surdo sabe Libras? Não. Tem alguns que não têm acesso. Também o seu esposo nasceu surdo, né? Nasceu surdo. Então, ele precisava, desde o início do estímulo, né, da Libras e aprender. E ele não teve esse estímulo. O estímulo foi o quê? Né? A questão da linguagem, como a gente já diferenciou, e também sinais que a própria família adaptou para ele, né, para poder ter uma fonte de comunicação. E no caso dele, ele sabe ler? Ele é alfabetizado? Não sabe. Ele só conhece o alfabeto, mas não sabe, não é alfabetizado, não. E aí era mais difícil ainda, né? Porque pelo menos se ele soubesse ler, a gente ia escrevendo, cada um com seu bloquinho, eu aqui, ia lá escrevendo e ia dizer o que o outro sente, ou qual é o problema, né? Muitas coisas desse nosso relacionamento poderiam ter sido resolvidas se pelo menos ele fosse alfabetizado. Então eu tive que ter muita paciência, né? Deixar os dias passarem para a gente poder conversar com mais calma, de eu pegar alguma imagem, de eu pegar algum exemplo, vídeo. Então era o meio que eu tinha para poder conversar com ele, para ele poder entender. Depois ele dizia, sabe, era uma coisa tão pequena que poderia ter sido resolvido, mas se perdurou por dias, uma raiva que não tinha necessidade, né? E questão do preconceito, sofri muito. Nossa, não tem noção de quanto assim foi difícil, o julgamento. Sabe assim, eu vou te ser bem sincera, é como se um deficiente não tivesse direito a nada, só a vida. Sabe, tipo assim, alguém vê aquele vídeo bonitinho que vai repercutir, nossa, coitado, tadinho. Mas as próprias pessoas que falam isso são as próprias pessoas que viram as costas. O que eu pude experienciar, né, durante o meu relacionamento com ele foi isso. Então, assim, quando eu me envolvi com ele, falaram assim, nossa, tanto homem, tinha que ser um surdo? Nossa, tu é doida, é? Como é que tu vai falar com ele? Olha, quando eu engravidei, como é que vai ser? Tu vai ter um filho com surdo, como é que ele vai cuidar da tua filha? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Nossa, se fosse eu, não ia querer. Isso é um fardo, esse é um fardo, esse é um problema. Não, Vânia, sabe? Aquilo foi me doendo muito, porque eram pessoas próximas, né? E aquele julgamento, assim, e também me julgaram, assim, como se eu tivesse algum interesse, sabe? Nele, mas não tinha interesse nenhum.
O meu interesse era ter um relacionamento com ele, mas a sociedade tirava tanto isso dele. Eu lembro uma vez que a gente estava em frente de casa, aí passou uma moça e disse assim mesmo: ei, Vânia, vai procurar outro homem, viu? Esse daí tu é doida, vai ficar com surdo, tu merece coisa melhor. Nossa, eu lembro que eu engoli aquilo. Aí ele foi embora, a gente só namorava, e eu comecei a chorar. Eu falei: nossa, por que as pessoas são tão cruéis assim? Por que as pessoas olham para o Júnior como se ele fosse alguém que não tivesse direito a nada, nem ser amado, nem ter uma família? Nesse momento eu só pensava na questão, né, de relacionamento, não pensava na questão de trabalho ou uma oportunidade. Eu pensava assim: nossa, por que ele não tem esse direito? Por que ele não pode? O que ele tem? Contamina a surdez? Por que ele tem que sofrer tudo isso? Por que eu preciso ouvir tudo isso e eu tenho que fingir para ele que está tudo bem? Porque teve situações em que eu não conseguia mais fingir, né? Mas eu também não falava para ele, porque eu sabia que ele ia tomar as dores, ele ia brigar, ia para cima. Então eu engolia tudo aquilo para mostrar para ele que ele merecia uma chance, né? E eu gostava dele, então, gosto dele. Então não tinha como eu parar um relacionamento que estava fluindo, mesmo com as nossas dificuldades de comunicação, mesmo com o mundo todo contra, né? A sociedade sempre, todo o tempo ali em cima. Ah, tu é doida. E deixa esse cara aí, olha aqui. Quando não era homem dando em cima de mim, mas rapaz, tu ficou com tudo, por que tu não fica comigo? Né? Então, poxa, assustava assim, porque o Júnior, ele é um ser humano, né? Tem direito a tudo, conquistar o que ele quiser, né? Mesmo que se não fosse comigo, que se fosse com outra pessoa. Então, a gente foi motivo de risos, a gente chegava em lugares assim, discutia mesmo. Ele morria de vergonha de falar a público, né? No caso, falar com as mãos. Ele morria de vergonha. E aí eu dizia para ele: não, a gente precisa conversar. Falava para ele: a gente precisa conversar, as pessoas não estão nem aí para elas. E às vezes a gente chegava no lugar, era eu aqui, era ele lá. Aí a gente só comia e era silêncio total. Por quê? Porque ele tinha vergonha. E eu não tinha essa vergonha, mas aí eu ficava constrangida por ele não querer falar. E eu falar e ele só concordar. Aí só fazia assim, porque ele tinha vergonha das pessoas também. Julgar ele. Disso que você está falando, e como traz essa palavra até pesada, de como que as pessoas, pela falta de informação, excluem, né, os deficientes auditivos. E isso traz um afastamento até para a língua, porque se todos soubessem, né, falar a língua de sinais, não haveria toda essa exclusão, né? Todo esse, ele não tem direito a isso, ele não pode isso, ele não merece, não te merece, né? Então, se tivesse, teria certeza. Ou então, se fosse da família, eu teria certeza que aquela pessoa ali que agiu com preconceito com a gente, eu teria certeza que ela pensaria diferente. Porque, às vezes, a pessoa só toma dor da outra quando é da família, quando é filho, né? E é muito mais prático para eles ali defender, mas quando não é, quando é uma visão de fora, né? Quando é um julgamento assim, que a pessoa não tem experiência, não sabe da dor do outro, é muito mais fácil. Então, eu sofri muito que... Depois eu fui usando o meu sofrimento, se transformou tudo em admiração ainda, de eu querer mais e mais. Aprender a língua, se envolver. Me envolver e vou mostrar que ele pode, que ele é capaz e que ele vai ser um bom pai. Ele ele tem defeito, como qualquer outra pessoa, mas nada impediu da gente construir a nossa família. Tanto que a gente tem uma filha de 4 anos. Nós estamos ouvindo aqui um pouco da história da Vânia, né? Ela é casada com um surdo, mas que usou, né, do seu amor e da sua paciência para criar uma motivação para que a língua, né, para que a Libra fosse reconhecida tanto na sociedade quanto para dentro do relacionamento dela com o seu esposo. Nós vamos mais uma vez para um breve comercial e já voltamos com mais histórias que estão nos emocionando através da história da Vânia. Até lá! Sol Provedor, a melhor conexão, com planos de ultra velocidade para você navegar sem travamentos, seja para estudar, trabalhar ou só se divertir. Temos a conexão ideal para você. Conheça nossos planos: 250 megas por R$ 99,99, 350 megas por R$ 117. Não perca tempo e assine hoje com instalação promocional de R$ 49,99. Todos os planos com roteador incluso em comodato. Sol Provedor, a melhor conexão.
A Sol Provedor tem o melhor suporte técnico da região. Basta ligar ou mandar mensagem via WhatsApp para o número 4042-0011, que um de nossos atendentes irá auxiliar você. Nosso suporte funciona todos os dias da semana, inclusive nos feriados. Então não perca tempo, assine hoje mesmo a Sol Provedor de Internet, a sua melhor conexão. Voltamos com mais um bloco aqui do nosso programa Solcast. Hoje nós estamos aqui com a Vânia, ela que acompanha e é esposa de um surdo, e ela fala com propriedade sobre o assunto. Nós trouxemos ela para uma conversa, nós vamos dar continuidade aqui na nossa conversa e nós estávamos falando sobre as dificuldades, né, do que você vivenciou dentro da sua experiência, né, casada com o surdo. Mas eu gostaria de saber, Vânia, como seria a questão da linguagem de sinais, quem é que fala e quem escuta, já que a linguagem em si, né, as línguas, ela tem o ouvinte, né, e tem o que está falando. A comunicação acontece quando um fala e o outro escuta. Sim. Eu queria que você trouxesse essa ideia para a questão das libras. No caso, língua, tá? Linguagem, não. Bom, assim, a gente sabe que a Libras, como a gente já conversou anteriormente, são sinais, né? A nossa mão vai ser toda a fonte de voz e também vai ser a fonte de audição do surdo, né? O fato dele não escutar não significa que ele não vai ser compreendido ou que ele não vai conseguir se expressar. Então, quando ele fala, por exemplo, eu tô com fome, né? Essa pessoa que ou se sabe Libras, ela vai entender, ela vai ouvir com o quê? Com as mãos. Mas se, por exemplo, se aquela outra pessoa que não sabe, que também é surda, né? Que eles estão ali conversando, a fonte dele, a ponte, né, de interação de tanto ouvir quanto falar vai ser a mão. Como a própria imagem fala, né? Uma fala e a outra escuta. Assim como é o surdo, o ouvinte ou os dois surdos, né? A comunicação ela não vai falhar. Não é porque, parece ser tão difícil. Não, depois que você pratica, vai fluindo. É como andar de bicicleta. No começo é difícil, a mão fica travada. Também tem a questão da expressão facial, né? Para você falar, tem que fazer toda a expressão. Por exemplo, se eu disser que eu tô triste, né? Eu tenho que fazer a expressão de triste. Como é que o surdo vai entender se eu tô triste desse jeito, né? Feliz. Né? Ou então triste, ele vai ficar um pouco confuso, né? Ele vai o quê? Ouvir um pouco confuso. Ou então, se o surdo estiver falando para um ouvinte, né? Que ele tá... Aí a pessoa vai entender, mas como assim? Né? Ela vai ouvir de que forma? Então, o surdo, ele, além, né, dos sinais, é imprescindível também a questão da expressão faciais, corporais. Nesse caso aqui, né, de quem fala e de quem escuta, é muito importante. Por exemplo, com o Júnior, quando eu estou com raiva, às vezes eu sou bem assim sarcástica com ele, né? Aí ele também, lá do outro lado, que é raiva, né? Então, quando a gente fala com fome, tem que fazer a expressão que está com fome. Agora, se eu disser eu estou muito feliz, se é muito feliz, né? Eu tenho que dar mais intensidade. Feliz. Agora, se eu estou muito triste, né? Então, a pessoa que vai escutar com as mãos e vai também falar, ela precisa também trabalhar toda a expressão. Eu tinha muita vergonha. Às vezes, assim, com o Júnior, nos lugares, né, eu não fazia expressão. Não era por conta de ter vergonha dele, mas de vergonha de me expressar ali na hora, né? De eu dizer que eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a gente fala com a expressão, às vezes eu abro a boca, mas como eu falei, né, eu cometo o erro de falar, porque às vezes acaba confundido. Então, a mesma coisa, a pessoa que aprender Libras, ela vai precisar também, né, ouvir, tem que ter paciência. Tem surdos que falam rápido demais, né, com as mãos, no caso. Outros não. No caso do Júnior, ele é um pouco lento, então tem que ter paciência para ouvir ele. Mas de que forma seria? Com as mãos. E de que forma ele vai falar comigo? Também com as mãos. Então, as mãos é a fonte importantíssima na vida de um surdo. Vânia, outra dúvida que veio em mente é, com a tecnologia,
né? Como seria para um surdo, por exemplo, se comunicar, por exemplo, no caso do seu esposo, que não foi alfabetizado, não sabe ler? Qual seriam as figuras que você usa, por exemplo, no WhatsApp? Como você se comunica com ele? Olha, o WhatsApp, ele é também uma das ferramentas fundamentais, principalmente, né, que muitas das vezes é o dia todo falando com ele, que eu vou dar aula lá no pátio do meu pai, aula de reforço, e às vezes ele está em algum outro lugar e eu preciso falar com ele. Muita gente me pergunta, como é que tu fala com ele pelo telefone? Mas agora, com a mão, né? Olha, continua, né? Aqui eu estou falando e ele está ouvindo com as mãos, né? E a gente faz videochamada, mensagem por vídeo, graças a Deus que teve essa atualização, que ajudou muito. E também a gente conta com os emojis. Então, se vocês verem nossas conversas, é assim, é um monte de conversa por código com muitos emojis. Por exemplo, aqui, digamos, quando a gente namorava, a gente usava muito esse sinal. Acabei de fazer ele contigo, né? Quer se levantar para ficar melhor? Vamos levantar aqui para a gente mostrar para eles? Ó, a gente usava muito esse sinal, como eu falei lá anteriormente, só não esqueci de traduzir, que é eu te amo, né? Esse aqui, ele não faz muito tempo que ele tá no aplicativo, mas quando ele veio, nossa, foi assim fundamental, porque isso era o coração, né? E aí eu digo, não, eu queria uma forma mais, né, para ele poder entender. Então aqui eu te amo. Nesse caso, ele é em inglês, tá? No caso seria a língua de sinal de lá. Seria um sinal eu te amo isso aqui. E no Brasil, como é o eu te amo? E no Brasil, não, eu, né? Olha, esse sinal aqui tem bem aqui, ó. Esse eu, ou tu, né? Ou aquilo, ou aquele, né? A gente usa esses sinais aqui, tá? Então eu digo, eu te amo. Não tem essa configuração aqui de mão. Mas como tem esse aqui que já nos ajuda muito, aqui já tem uma frase montada. I love you, né? Aqui é o Y, alfabeto manual. E que é parecido com esse aqui é uma outra? Não, é diferente. Nesse caso aqui, olha, é como se fosse o Y, ó. O Y no alfabeto manual vai esse movimento. Se eu tirar aqui, vai formar um L. Então aqui o I, o Y, né? I, aí aqui, ó, love, love e U, tá? Ó, I no caso é o I, né, no inglês. I, que é esse aqui. I love, o L, e aqui U, o Y. I love you. Então eles já fizeram logo esse sinal. Legal. Que é muito confundido, as pessoas já fazem referência a uma outra coisa, mas na verdade é um sinal muito bonito, tá? Das outras imagens. Aí das outras imagens também que a gente usa bastante aqui. Deixa eu ver. Aqui, configuração de mão em V, que é do meu nome, às vezes quando ele quer falar comigo, ele faz um Vzinho, né? Que já tipo me chamando. O tchauzinho, né? A gente usa bastante lá. Aqui, cadê o outro que a gente usa? Aqui a mão. Tipo, às vezes ele fala, espera, né? Ele usa aqui. Lembrando, gente, que meu marido ele não sabe. A gente não se comunica assim 100% em Libras. Então, tem coisas que a gente vai adaptando aqui usando os emojis, tá? Outra aqui, esse aqui também é o R, né? A configuração de mão em R, que também é Senhor, tá? A configuração Senhor, é o sinal de Senhor. Deixa eu ver outra aqui. Aqui a gente usa para fazer pouquinho. Né, pouquinho, eu espero, ou assim, né? Isso, pouquinho aqui também, ele usa também esse aqui. Aí, às vezes ele fala aqui, espera um pouquinho. Então, eu já já produzi uma frase para mim. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente usa para fazer receber, né? Ele faz para mim assim, receber. Né? Aqui também é o mesmo que esses aqui, entre apontar. Aqui é sinal de a gente, para brincar, né? Usa as duas configurações que já estão aqui. Brincar. Aí eu faço com ele os dois assim, eu mando os dois, aí ele já entende que é brincar. Tipo assim, eu mando uma caretinha de neném, aí eu faço os dois, ele já entende que a neném tá brincando, entendeu? Aí isso aqui a gente usa também como todo mundo usa, né? De agradecer, ou por favor. Então o WhatsApp veio realmente nos ajudar aí com essas configurações. Então, assim, facilitou muito. Muito mesmo a nossa vida, facilitou muito, entrando alguns sinais, né? Aos pouquinhos tá entrando e tá ajudando muito a nossa comunicação, que durante o dia é essencial pra gente. Aí quando você não usa os sinais aí, já os emojis, né? Você usa a videochamada, no videochamada ou a mensagem por chamada. Tipo,
Muita gente tem curiosidade, né? Mas ele vai querer telefone pra quê? Mas hoje a gente tem a ferramenta de chamada de vídeo, ora, né? Eu tô ouvindo, ele tá me vendo, né? Eu tô falando aqui, ele tá ouvindo ali, então tudo certo. E mais um avanço na tecnologia, né? Que para a sociedade surda foi de extrema importância. Antigamente era só ouvindo, né? E como é que e tinha mensagem de texto, mas para quem não é alfabetizado, tipo meu esposo, se não tivesse esse avanço, né, essa modernidade de hoje, como é que seria pra gente? Seria muito difícil, porque ele não sabe escrever. Então a gente ia ter que fazer aquele símbolozinho, ia ter que se virar montando ali para poder se comunicar. Dificultaria muito mais, muito, né? Ivânia, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você é qual seria a forma mais adequada de chamar, né, a comunidade surda em relação a Libras, assim, qual seria o palavreado correto para que a gente pudesse conversar ou chamá-los, né? Porque você sabe que nós estamos numa sociedade também muito preconceituosa e às vezes algumas palavras já não nos cabe mais falar, né? Isso. Então, qual seria a forma correta de se chamar? Surdo. Muita gente se refere ao meu esposo mudo, mudinho. Por quê? Porque ninguém escuta ele falar. Mas aí... mas eu não sabia que ele não escutava. O fato dele não falar significa porque ele não escuta. Para a gente poder falar desde bebê, a gente é estimulado a sons, né? Então, quando o bebê ele nasce ouvinte, sem a surdez, ele vai responder esse estímulo e vai reproduzir. O Júnior não tem como reproduzir porque ele não escuta. Então, gente, ele não é mudo, nem mudinho. Ele é o Júnior, ele é surdo, como mostra aqui a imagem, tá? E assim, às vezes eu fico até chateada, às vezes isso me dói, sabe? Como eu falei na entrevista anterior, faz referência a um preconceito, né? Tipo, chamar um aleijado de aleijadinho, a pessoa que tem a metade do braço, o bracinho, sabe? Eu acho que isso machuca muito a pessoa, porque ela tem nome, né? O Júnior, ele tem nome. Né? Ele não é um ser que tem que ser denominado de qualquer maneira. Então, se quer chamar, tá aqui, ó, surdo. Ele não é surdo e mudo. Nem todo surdo é mudo, nem todo mudo é surdo. Aquele que a pessoa que não fala, no caso mudo, né, o próprio nome já diz, né, mudo, ele vai se comunicar também, pode estar se comunicando com a Libras normal, mas não significa que ele seja surdo. Ele vai estar te ouvindo e vai estar conversando contigo em Libras normalmente. No caso do Júnior, ele poderia falar. Ele pode fazer todo o acompanhamento, né? Com a fono ele pode falar, porque ele tem as cordas vocais perfeitamente. Ele pode fazer. Só que isso leva tempo, teria que ser feito desde, né, de criança e tudo direitinho. Ele poderia falar. Eu acho que muitas pessoas já viram nas redes sociais, né, alguns surdos que são oralizados, tá? Outra questão também, não é linguagem de sinais, como eu já expliquei, e linguagem brasileira de sinais, também não, tá? É língua, é a nossa língua, nossa segunda língua, o qual, né, as pessoas deveriam aprender. Ele não é portador de deficiência, tá? Ele é apenas uma pessoa com deficiência, né? A deficiência seria na audição. Só um detalhe também que é muito importante, a gente tirou o portador, né? A questão da saúde mental ali, que tirou o portador, porque o portador vem antes. E aqui é a pessoa que vem primeiro, né? Sim. Pessoa com deficiência. Com deficiência. É muito mais do que um deficiente, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, justamente. Até porque era um termo pesado, né? Muito pesado para a pessoa, portadora de tal isso, portadora de... Então, ficou com pessoa com deficiência. Quando eu fazia faculdade, eu não sabia como me pronunciar, me expressar, como é que tem que ser. E aí meu professor falou, não, é uma pessoa com deficiência, ele tem uma deficiência, mas ele não é o portador, tá? E foi tirado. Aqui também, surdo cego, né? Então, foi tirado esse IF, é surdo cego. Assim como tem o surdo, ele também pode não ter a visão. E, inclusive, eu também não sabia, olha, para te ver que as informações elas vão chegando até mim, porque eu vou buscando. E aí eu achei lindo um vídeo de uma meninazinha que eu vi, em que o professor vai ajudando ela. Né? Ela é alfabetizada na escola, e aí ela está com os olhinhos fechados, e ele vai fazendo o sinal e ela vai tocando na mãozinha dele. Aí ela vai aprendendo os sinais, né? Através do toque, o tato, né? E ele vai fazendo sinais e ela vai tocando. Então seria o termo surdo cego, tá? E aqui a surda cega. Tá? O interessante também, Vânia,
que eu gostaria que você até trouxe até mais algo, né, mais um desafio de uma pessoa cega e surda, né, que tem as duas limitações ali no caso, né? Mas eu gostaria que você falasse dos teus desafios acompanhando, sendo uma rede de apoio para uma pessoa que é surda, né? Quais foram os maiores desafios para você? Foi a sociedade, sem dúvida. Porque, assim, eu ainda busco muito que o Júnior venha ter uma oportunidade, né? Tanto que ele seja, de fato, incluído na escola, que ele tenha oportunidade de ser alfabetizado, né? Para que ele não seja totalmente dependente de mim ou dos pais dele, no caso. Então, assim, a nossa maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, é a comunicação, que é uma comunicação muito fechada, é só entre eu e ele e a família dele. Algumas pessoas, né, alguns amigos dele conseguem se comunicar, mas não é da forma que deveria ser, que era o uso da Libras, né? Como eu falei, os sinais caseiros, gesticulando aqui, fazendo mímica ali, para ele poder entender. Então, por exemplo, no caso do Júnior, ele, como eu falei, não foi alfabetizado. Então, se ele pelo menos soubesse escrever, nossa, a minha vida, assim, e não só a minha, como a da família dele, ia melhorar bastante, muito, porque pelo menos onde ele chegasse, ele ia conseguir, pelo menos escrever, a pessoa ia poder atender ele, né? Se ele fosse em algum hospital, estou com dor no dente, estou com dor em tal lugar, e ele ia poder, né, ser atendido e compreendido. E assim, como eu trabalho o dia todo, e às vezes ele está trabalhando, às vezes não, às vezes eu peço para ele comprar alguma coisa para mim, às vezes eu peço para ele fazer algo, e aí ele já fica assim, já não quer ir. Triste, né? Triste, né? Porque ele fala que as pessoas não vão entender ele, que ele vai tentar se comunicar e a pessoa não vai... Tem gente que tem empatia, né? Tenta ali de conversar com ele, tenta mostra isso, mostra aquilo para ver se é aquilo que ele quer ou não, mas acaba sendo estressante para ele, né? Eu entendo completamente o lado dele, mas eu falo para ele, vai lá, as pessoas têm que estar preparadas para te receber. Se a pessoa trabalha com atendimento ao público, ela tem que estar preparada para qualquer pessoa, seja ele, né, com a surdez, seja um cego, seja um cadeirante, ela tem que estar preparada. Então, além, né, do curso que ela faz de capacitação para atendimento ao público, seria também necessário dar Libras ali para atender, para incluir não só outras deficiências, mas também como a deficiência auditiva. Então, assim, eu montei estratégias, né, durante o nosso relacionamento, escrevi bilhetinhos, pego o número de alguns comerciantes e mando uma mensagem, não, ele só vai pegar aí. Até para ir pegar, ele ficava com vergonha, porque eu imagino assim, que ele queria poder ele mesmo chegar lá e fazer, né, sem estar dependendo da minha mensagem, sem depender da pessoa com quem ele vai lá para pegar algo ou comprar. Então, assim, eu tentei me adaptar a tudo, mas tem momentos que ele realmente se estressa e eu entendo que não é fácil tu se sentir incapaz. Às vezes chega assim, ele fala que ele quer trabalhar. Mas vai trabalhar em quê? Vai ser um embalador? Como até comentei com o Jota, que eu conheci essa intérprete lá no hospital, que teve que conversar com ele, teve que conversar com a equipe médica para poder fazer uma tradução mais profunda, né? Algo que eu não estava conseguindo, até porque o meu psicológico também não estava muito legal. Eu já vinha 2 anos acompanhando ele, então eu já não tinha assim, muitos argumentos para conversar com ele, não sabia mais como acalmar ele. Então ela falou para mim assim, Vânia, eu fico muito triste quando eu vejo um surdo sendo embalador. Por quê? Para ser embalador não é preciso verbalizar, né? Então eu vejo eles, ela falou, não desmerecendo esses cargos, né, esses empregos, eu sei que é digno, mas eu vejo que tem potencial. Eu tenho alunos que eu tirei, né, desses lugares que hoje estão no exterior, estão estudando, faz mestrado, faz doutorado. Por quê? Porque a sociedade impõe isso, dá uma limitação. A empresa ela precisa ter alguém com deficiência, mas para qual cargo? Será que ela vai colocar como um gerente, um subgerente? Não, ela vai dar um cargo inferior. Então, ele deseja ser alguém, né? Mas ainda é um sonho muito distante. Ele deseja muito fazer um implante coclear, mas também não é tão fácil, né? Para todos os surdos, eu acho que é bem distante, porque é muito caro o procedimento. Então, assim, mesmo que ele escute novamente, mas até ele conhecer todos os sons, até ele aprender a falar também, se adaptar ao novo mundo, ao novo mundo também vai demorar. Então, além do preconceito,
além da limitação, além da sociedade não estar preparada, além dos profissionais não serem capacitados, principalmente na parte da educação, a maior dificuldade que a gente também encontrou no hospital, né, não tinha nenhum assim que soubesse o básico, tipo, oi, tudo bem contigo? Né? Pelo menos para ele se sentir vivo, não esquecido, porque ele ficava igual essa planta. A gente conversando aqui, ele ali, como se fosse uma criança que a mãe precisa falar o que está acontecendo, o que ele está sentindo, e aí ele ficava lá. E muitas das vezes ele nem gostava de ir, ele dizia assim para mim, ele vai fazer o que para lá? Se ele não vai falar nada. E realmente, mas ele tinha que ir porque ele tinha que ser avaliado, né, por causa do câncer. Mas os desafios são grandes demais. Muito. Eu quero aproveitar a tua fala, eu quero passar um vídeo que me chamou muita atenção a respeito disso, sobre a inclusão. Bora lá. Agora eu quero falar com você, telespectador. Como seria para você a sua realidade se o mundo não fosse adaptado para você? E diante de tudo que nós trouxemos e conversamos aqui com a Vânia, nos faz pensar que se tivéssemos talvez no lugar dessa pessoa com deficiência, talvez nós pensaríamos com mais empatia, com mais afeição, com mais cuidado para essas pessoas que possuem alguma limitação ou deficiência. E eu quero aproveitar também, Vânia, e te perguntar quais são os direitos que você já conquistou, né? Eu sei que deve ser muito difícil porque documentações, burocracia, é muita coisa para conseguir realmente os direitos que as pessoas com deficiência elas utilizam, né? É muito difícil conseguir realmente merecer ou conquistar os seus direitos, né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. No caso, né, existe leis, né, leis que amparam também a pessoa com deficiência. No caso, a surdez é uma delas. E quais seriam, né? Muitos, na verdade, eu já conheci surdos que não recebem, não tem nenhum amparo, né, do governo, mas sim, tem direito, né, ao amparo social, tem direito à inclusão. Quando eu falo inclusão, não é só na escola, é inclusão na sociedade, no atendimento em geral, principalmente, né, na parte da educação. Tem a lei da inclusão, que recentemente, né, as crianças com deficiências, que antigamente eram separadas das crianças, digo assim, normais, mas hoje não, hoje isso é proibido. Então é mais uma conquista, não só, né, para a comunidade surda, como para todos que têm toda a classe, né, da pessoa com deficiência. Então, além da inclusão, além do amparo, eles também têm direito a prestar concursos públicos, né, tem a cota de vagas ali também. No caso, se meu esposo fosse alfabetizado, com certeza a gente já estaria se preparando aí para algum concurso, mas lá são leis, né, leis federais. Então, lá o governo não vai especificar, olha, aqui só vai trabalhar quem é amputado, quem é assim, quem é assado. Não, diferente daquele caso que eu falei sobre o moço que não pôde trabalhar porque ele era surdo e as pessoas não iam saber como se comunicar com ele em Libras. Nesse caso, não. Meu esposo, se ele pudesse prestar o concurso público, ele tinha total direito de ocupar aquele cargo se ele fosse aprovado, né? Então, além da lei da inclusão, qualquer estabelecimento, né, é preciso, por lei, que as pessoas sejam capacitadas. No caso do hospital, que o meu esposo ele não teve esse acolhimento, ele não teve esse amparo, o hospital deveria sim, né, prestar todo esse serviço para ele, porque está na lei, né? A gente tem, foram conquistas, como a gente já vai comemorar agora dia 24, que a comunidade surda comemora, né? E é muito bom o programa lembrar sobre essa questão, e que
você aí que tem algum parente que é surdo, né? Ou um filho, vocês têm direitos, tá? Não deixe, porque meu filho é isso, ele não tem direito a nada. Não, ele, assim como ele tem direito, você precisa buscar para poder, né, atender aí a necessidade dele. Nós já estamos caminhando aqui para o fim do nosso programa, mas eu gostaria de deixar em aberto aqui para você dar uma palavra, né, para as pessoas procurarem, né, a questão da língua, né, e procurar informações ou procurar um curso. Eu gostaria que você frisasse um pouquinho para a gente. Olha, temos aí um leque, né, de informações. Hoje temos aí o acesso à internet, né, que eu acho que ninguém vive sem. Tem pessoas que vivem para a internet. Temos aí aplicativos, temos muitos cursos. Inclusive, eu já fiz vários, mas eu não estou lembrada agora, mas eu fiz muito deles no Neurosaber, né, que são cursos que a gente faz com horas. Inclusive, eu faço para poder fazer meu atendimento. E temos eu tenho um aplicativo que ele é maravilhoso, que eu gosto muito. Eu não estou usando mais ele, né? Porque o Júnior, como ele não sabe ler, então algumas coisas eu achei que ele não era mais necessário para a gente. Mas o Handitalk dá para você fazer o que quiser com ele. Tudo que você quiser escrever ali, ele vai traduzir. Então não tem mais essa desculpa, mas é difícil, mas eu não sei. Tem como você buscar esse conhecimento. Tem vídeos na internet. Eu quero aprender a traduzir tal música. Vai ter na internet. Eu quero saber que sinal. Vai ter na internet. Tem aí muitos intérpretes hoje, né, que estão aí repassando todo esse conhecimento. Então, através desses intérpretes, eu também aprendi muito, né? E assim não é mais desculpa. Não tem mais desculpa. Eu quero aprender, mas como? Está aí, ó. Não existe mais regra, não tem burocracia. É nossa língua. Então a gente precisa também buscar ela, aprender. Hoje eu ensino uma pessoa, né? Estou testando com ela para ver como é que vai aí, se ela vai desenvolver ou não. Quem sabe mais à frente eu posso estar também estudando com outras pessoas. Legal. Eu gostaria que você terminasse sua participação fazendo uma mensagem aí na língua dos sinais. Ai, meu Deus, pensar em um aqui. Bom, primeiro vou fazer duas, tá? Ok. Tá? Eu vou agradecer a Deus por aprender Libras, né? Porque a Libras hoje está me dando essa oportunidade, né, para dar voz à comunidade surda, para dar a voz ao meu esposo. E dizer que foi um prazer conhecer vocês. Legal. E agradecer, né, por nos dar mesmo, algo inédito, né, para a nossa cidade abordar esse assunto, o qual é pouco conhecido. E dizer que eu amo a minha família e agradeço a Deus, né, por hoje ser essa mulher forte, ter uma família forte e um esposo forte que está vencendo, ele vai aprender além. Hoje nós estivemos aqui com a Vânia para essa entrevista incrível. Eu quero te agradecer, caro ouvinte, telespectador que ficou com a gente até o fim. Nós estaremos em breve com uma nova programação, com um novo entrevistado, mas agora eu quero te agradecer, Vânia. Você tem a minha admiração, viu? Tá e bom, que eu espero amor, que essa causa mobilize vocês que estão aí do outro lado da telinha. E que venha conscientizar, né? Para que eles venham buscar para introduzir a língua na sua vida. Então é isso aí. Até mais. Tchau. Nesta cidade onde cada sorriso conta uma história, onde a comunidade é a nossa inspiração, nasceu a Sol, provedor de internet. Aqui, cada rua tem uma memória. Cada rosto, uma conexão. Na Sol, somos mais do que uma empresa. Somos uma família. Nossos funcionários, nascidos e criados em São João de Pirabas, são o coração pulsante do nosso serviço.
Cada conexão que estabelecemos, cada problema que resolvemos é um pedaço do nosso compromisso com esta comunidade que nos viu crescer. Sol, provedor de internet. Nossa cidade, nossa rede, nossa paixão. A Sol Provedor tem orgulho de ser de São João de Pirabas. Aqui você encontra a melhor experiência em navegação na internet. Nossos colaboradores são daqui mesmo e estão altamente preparados para atender você. Conheça nossos planos e assine hoje mesmo. Sol Provedor de Internet, a sua melhor conexão.